Olá, galera que acompanha com a gente o Correntina Podcast. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre o empreendedorismo em Correntina, as suas nuances e as possibilidades que surgem na nossa cidade. Tenho certeza que o nosso podcast sempre é feito voltado para soluções da nossa cidade, contando sempre com o nosso povo e com pessoas ilustres que abrilhantam o nosso espaço aqui. E hoje vamos estar recebendo aqui nosso amigo Diego, da SOS, né? SOS Serviços Celulares, e também a Vitória, ela que trabalha na produção e venda de camisetas, e a gente vai bater um papo com vocês. E também aqui no nosso espaço temos aqui o nosso amigo Túlio, empreendedor, empresário, e a gente hoje vai conversar com esses jovens empreendedores sobre os desafios do empreendedorismo e as oportunidades de negócio em nossa cidade, mesmo em tempos de crise. Vamos falar aqui um pouquinho já, para a gente estar apresentando o nosso público conhecer. Quem é Vitória? Boa noite a todos, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu me chamo Maria Vitória, conhecida mais aí nas redes sociais, né, como Vitória Church, por estar trabalhando aí nesse ramo de moda feminina, né? Trazendo as diversas variedades em church, não só church, né? Mas como roupas no geral. Então, o seu público é praticamente público feminino ou você vende para todos os públicos? Isso, somente feminino. Feminino, né? Eu vejo você aí nas redes sociais, a minha família acompanha, minha esposa também é sua cliente. Sim. Né? Um abraço para minha digníssima esposa, Cladivone, está assistindo a gente aí agora. E é uma alegria muito grande ter você aqui nesse espaço. Obrigada. Me fala um pouquinho aí sobre Diego. Quem é Diego? Oi, muito boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar participando aqui desse podcast. Minha primeira experiência. Me sinto muito honrado de estar aqui. Que alegria. Eu represento a SOS Serviços, que é uma empresa voltada para assistência e manutenção. A gente presta serviço, o nosso forte maior é celular, que se destacou, vem se destacando, graças a Deus, com a manutenção. E estamos agora agregando mais serviços. Para mim, cara, é uma honra poder estar aqui, dividir, trocar ideia com vocês. Espero que seja uma experiência muito boa. Fique à vontade. Na verdade, esse bate-papo é interessante e eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes, as pessoas estão ligadas com a gente e a gente aqui nessa mesa vai aprender muito nesse bate-papo. Juntamente com a gente nesse bate-papo aqui temos o nosso amigo Túlio. Fale um pouquinho sobre você, Túlio. Túlio, eu sou fã dele. Admiro profundamente a sua capacidade de abstração, de percepção das coisas e também suas colocações baseado em oportunidades de negócios que ele vê, um empreendedor, principalmente na área de digital e na área de informática. Fala um pouquinho sobre a sua formação, Túlio. É mestre em elevar o ego dos amigos, né? Bom, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, dividindo a experiência de ser empreendedor. Eu sou proprietário de uma agência chamada Sista Marketing e Tecnologia. E lá na Sista a gente tem um foco de identificar oportunidades e preparar as melhores estratégias de marketing e tecnologia para realizar esses objetivos. E hoje eu vou estar aqui honrosamente participando desse podcast, procurando aprender e dividir experiências, né, com pessoas jovens, né, pastor? Perfeito. Que já se aventuraram aí, aventurar não é nem a palavra adequada, né? Já mergulharam. Já se estabeleceram, né? Já mergulharam no mundo do empreendedorismo. Para mim vai ser um prazer. Olha, eu sei que o dia a dia do empreendedor não é fácil. Se reinventar, se atualizar, criar, se estabelecer, que é uma situação muito difícil. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses desafios, né? Normalmente vocês fazem parte hoje de um perfil de jovens que não só estão empregados, mas agora estão gerando oportunidade de negócio para outras pessoas também. Quando eu era criança, olha que não tem muito tempo isso, mas eu ouvia sempre meu pai dizer o seguinte: o homem precisa ter um bom emprego. E eu ouvia minha mãe dizia já diferente: a gente precisa gerar emprego. Então eu venho de duas escolas distintas, uma
que acreditava que o emprego era a solução. E de uma outra escola, que é a influência de minha mãe, que o empreendedorismo seria a solução. E nesse bate-papo nosso aqui, eu queria fazer o seguinte: por que a necessidade de empreender? De onde veio isso? Eu queria deixar que vocês falassem sobre isso, e sem direcionar para ninguém, mas que a gente conversasse aqui. Como foi que vocês tiveram a ideia de eu vou começar alguma coisa? Foi inspirado em alguém? Foi uma necessidade de comprar alguma coisa e adquirir? Foi a pressão ou foi uma inspiração? Veja bem, tem gente que empreende por pressão, tem gente que é por inspiração. A realidade de vocês aí? Na minha realidade, foi mesmo por necessidade. Necessidade. A gente tem a necessidade, né, de ter uma profissão, de Perfeito. ser alguém, a gente tem sonhos, né? Certo. Pelo menos eu vim de uma família muito humilde, a gente começou bem de baixo mesmo, Sim. com muito pouca oportunidade. Eu até tentei estudar, só que na época minha, eu tive que trabalhar para pagar minha faculdade, pagar aluguel e me sustentar. Com quantos anos? Rapaz, eu tinha 18 anos 18 anos. quando eu iniciei. Começou a estudar, tinha que trabalhar para poder manter os estudos, se sustentar e ajudar nas despesas. Em busca de um futuro, né? Que maravilha. Daí foi muito desafiador, cara. Eu consegui segurar isso 1 ano e meio. Fiz 2 períodos e meio de farmácia. Aí foi onde eu percebi que ele levava mais jeito para comércio. Perfeito. Aí eu procurei emprego, consegui um emprego numa loja chamada Concertos, em Goiânia. Lá era basicamente o mesmo segmento que eu atuo hoje. Ou seja, lá foi minha faculdade, foi lá. Certo. Aí foi lá que eu consegui enxergar que eu levava jeito para aquilo. Para você ter ideia, eu trabalhei lá durante 3 anos. Primeiro mês foi experiência normal, né? Todo mundo chega na loja, então período de experiência. Aí do segundo mês até o último dia que eu fiquei lá, foi em primeiro lugar em vendas, cara. Aí foi onde despertou ainda mais e concretizou aquilo que eu já tinha na minha cabeça. Aquele comerciante se destacou. Isso. Aí foi onde eu falei, não, vou juntar um dinheiro, vou largar a faculdade e partir pro negócio. E graças a Deus vem dando certo. Vem conquistando minhas coisas, minha loja já está estabilizada em Goiânia, Graças a já Deus. está programando a 2ª loja. Parabéns. Graças a Deus. Cara, tipo, parece que é um milagre na vida da gente, né? Do nada, né? A gente nem acredita que aquilo vai dar certo, mas acho que quando a gente tem iniciativa, dedicação, quando a gente sonha, quando você quer, né? Você coloca uma meta, persistência. No meu caso, foi persistência. E você teve apoio da família nesse sentido? Sim, minha família me apoiou. Apoiou, né? Na Seu pai é verdade, comerciante. Meu pai é comerciante. Toda a experiência de comércio que eu tive, assim, a maioria foi com meu pai, né? Aí lá em Goiânia, que eu fui ver a realidade, né, do comércio, a gente sai para fora com uma visão de que chegar lá, vou conseguir um emprego, vou mudar de vida da noite pro dia. Não é bem assim, né? A realidade é outra. Aí, graças a Deus, cara, tipo assim, a minha trajetória foi muito desafiadora, mas eu só louvo a Deus, porque, assim, todo erro, todo acerto que eu tive somou, sabe? Para o seu desenvolvimento. Isso, para me chegar até onde eu tô. Eu tenho muito que aprender. Eu te conheci aqui em Correntina, você era chaveiro. Sim. Trabalhava, né, com Uma das minhas experiências. certo? Fala um pouquinho sobre se trabalhar esse primeiro emprego aí de empreendendo na área, que eu lembro que você já tinha equipamento diferente dos outros, você tinha não sei nem como é que chama o nome lá, mas a gente ia no seu trabalho e tinha uns equipamentos diferentes que outros tinham lá. Sim. Como é que funcionava isso? Cara, minha primeira experiência foi como chaveiro mesmo, em Correntina. Do nada surgiu uma oportunidade, um chaveiro que morava aqui, estava vendendo os equipamentos que tinha, porque tinha que ir embora. E na época eu tinha juntado um dinheiro, só pra você ter ideia como que as coisas de Deus é massa. Eu tinha juntado um dinheiro, acho que na época era um valor de R$1.200, era R$1.300, na época ele queria R$1.800 no chaveiro. Só que ninguém na cidade ao redor não tinha interesse. E eu dei a proposta do que eu tinha, e ali ele pegou, foi o meu pontapé inicial, foi aquilo ali. Disse assim, esse negócio não dá resultado aqui. Acho que ninguém acreditou, e eu doido querendo ter minha liberdade, né? Falei, não, esse foi o primeiro negócio. Ou dá certo, né? Eu só tenho isso aqui, eu vou arriscar. Nunca tive medo de arriscar. Não. Perfeito. Aí a gente conhecendo um pouquinho aqui, por exemplo, da sua história, você é um camarada que já tem essa veia de se superar, de ver possibilidades e oportunidades e avançar. E agora, nossa querida Vitória. Me fala aí, Vitória, sobre a sua trajetória. Eu sei que você é de lá do Barreiro Vermelho. Isso. Filha dos amigos Cia e Adelcio, gente boa. E são empreendedores também. E
Tenho certeza que você teve uma escola, um exemplo de gente empreendendo com eles, com seus pais. A gente viu aqui na experiência de Diego, que ele também tem inspiração dos pais. E me fala um pouquinho sobre o seu trabalho e a influência da sua família nesse desenvolvimento aí. Hoje você está estabelecida como a marca aí das blusas, né? Isso. Assim como o Diego, né? A minha história também foi por necessidade. Terminei os estudos em 2017 e cursando o ensino médio, né? A gente tem aquela vontade de morar fora, de fazer faculdade. Ai, vou fazer isso, vou fazer aquilo, quero me formar nisso, né? E foi totalmente diferente. Assim que eu terminei o ensino médio, eu tive um choque de realidade, porque meus pais, né? Eles são da zona rural, a gente enfrenta dificuldades, né? Como toda família, né? Eles não tinham condições de me colocar numa cidade grande, manter ali, e principalmente uma faculdade, né? Meu sonho era fazer nutrição. Nutrição, muito bem. Exatamente. E aí, foi quando eu comecei a espalhar meus currículos aqui por Correntina, e nenhuma porta se abria para mim, e eu comecei a me desesperar, e ficava muito chateada, chorava muitas noites, né? E conversava com alguns colegas que já estavam lá em Goiânia, que já estavam fazendo faculdade, né? Eu em outras cidades também. Uhum. E eu aqui, né? Entre aspas, parada. Sem experiência, né? Isso me incomodava bastante. E isso durou o quê? Um ano, quase 2 anos. No final do ano de 2019... no meio do ano de 2019, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa loja de refrigeração aqui em Correntina. Sim. Só que detalhe, o pessoal era de Barreiras, o pessoal de fora. Então, olhem só, né? Uma equipe de fora Te deu me oportunidade. deu uma oportunidade. E aí eu trabalhei nessa loja por 6 meses. Ela não durou muito tempo aqui, né? Logo se mudou, porque a sede era lá em Barreiras. E aí eu fiquei desempregada. E aconteceu várias coisas nesse decorrer desse tempo, né? E no final do ano, no finalzinho de dezembro, eu tive a oportunidade de trabalhar no posto Precioso, né? E aí, por temporada também, por Sim. 3 meses. Já fui ciente que só era 3 meses. Quantos Não. anos você estava? Eu estava com 20 anos. 20 anos. Isso. E aí, fiquei, né, tipo, chateada, né, com isso, porque eu queria algo permanente, né, mas eu agradeci e fui. Minha mãe falou assim, veste essa camisa e dê o seu melhor. Ela sempre me fala isso, né, tudo que fizer, faça com amor. E isso me incentivou e eu fui. E lá a equipe me apoiou, gostou de mim. Só que aí eu tive uma outra oportunidade, foi onde meu pai conseguiu um emprego para mim no supermercado, né? Certo. E aí eu já tinha dado a palavra que ia para o mercado e me despedi do posto. E aí foi quando eu trabalhei lá e aquilo não me preenchia. Eu via que eu tinha que fazer algo, eu Certo. tinha que ocupar minha mente com mais... Não era aquele meu desejo, porque desde criança eu ajudava meu pai a vender na feira, pegava coisa para vender, batom, maquiagem, Sério? né? Desenrolado, né? Eu ajudava minha tia a vender coisas também assim, né? Ambulante. E Só volta aqui, me fala um pouquinho sobre a sua experiência como feirante. O que é que você vendia na feira? vendia farinha, polvilho, de tudo um pouco, né? Você me falou que também que sabe fazer farinha, que de vez em quando ainda ajuda a lavar. E isso ajuda Nossa. até hoje, né? Só precisar, tô lá. Que maravilha. E aí foi onde eu tive a ideia de começar a vender algo, mas eu não tinha o que vender ainda, né? Certo. Foi onde eu conversei com uma prima minha, que hoje reside em Goiânia. Falei, prima, eu quero fazer algo, só que eu não sei o quê. E aí, na época, a t-shirt estava sendo algo que tinha acabado de chegar no mercado, sabe? Onde muitas empresas começaram a fabricar e estava tudo recente. E ela falou assim, prima, aqui está sendo sucesso. Eu creio que aí também vai ser. Aí, no mesmo dia, ela conseguiu fornecedores para mim. Ela conseguiu 2, só que eu peguei só com um fornecedor, olhem só. E aí, foi onde a gente fechei meu pedido, né? E aí, comecei a divulgar. Fiz minha página nas redes sociais, no WhatsApp também. E ali... Você já tinha contatos no WhatsApp? Sim, só que a comunicação era bem pouca, né? Principalmente no Instagram.
E aí foi onde eu já comecei a lançar lá a primeira coleção, novidades e tudo mais. E foi a coleção de sucesso. Esgotaram todas as peças Você no mesmo começou dia. sendo o seu próprio modelo das camisas. Sim, sim. E aí todas as peças foram esgotadas no mesmo dia e recebendo várias mensagens. Eu quero tal estampa, eu quero assim, eu quero nessa cor e tal. E aí fui buscando novos fornecedores, né? E até hoje, assim, eu só trabalho com peças realmente de qualidade. Quem compra, né? Quem sabe do meu trabalho. Já é o segundo merchan, viu? Já é o segundo, viu? Você quer dar o endereço pro pessoal aí? Onde acha essas blusas aí? @Vitória Shirts. Fala para aquela câmera lá e diz aí seu endereço para aquele pessoal assistir e já comprar com você lá. @Vitória Shirts, né? E a gente também tem um grupo de WhatsApp que é onde eu lanço todas as novidades. Quer falar o número também? Fala aí. Depois o pessoal vai colocar aparecendo o número da sua... 77988246175. Muito bem. Agora vê Sim. como todos aqui tiveram que buscar uma oportunidade fora, né? Você teve seu primeiro encontro com o mercado de trabalho em Goiânia. Você teve a oportunidade... Goiânia, capital de Correntina, né? A oportunidade que você precisou para empreender em Goiânia. Sim. E eu também. Né? Em 20 anos de Goiânia, eu fui o exemplo do que o senhor falou. Né? Eu fui o cara do rabo de baleia. Sim. Né? Sim. Aquele que realmente fez de tudo para a empresa que trabalhava crescer, mas fui demitido. Sempre assim, né, cara? E foi um dia muito importante. Foi um período muito terrível na minha vida. Eu demorei um tempo para poder absorver aquele processo que estava acontecendo. Mas eu me recordo como se fosse hoje, no dia que eu sentei na cama e falei: nunca mais eu trabalho de carteira assinada. Aquela foi a motivação que eu construí para mim. E hoje na Cista, quase 8 anos de empresa, eu também não contrato trabalhadores. Não contrato? Não. Eu formo novos empreendedores. Você trabalha com parceiros? Sim. Todos. E já formei vários empresários de pequenos negócios. São modalidades novas, assim, sim, até na linguagem, né, pra gente. A gente está acostumado no CLT, ou alguém abre uma empresa. Como é essa questão de você ter uma empresa e ter um parceiro? Como é que funciona? Bem, aqui a gente falar de desafio dentro do empreendedorismo é chover no molhado. Não importa o segmento, não importa a idade, não importa quantos anos tem uma empresa, ela está lutando para sobreviver. Então a gente vai ter que buscar inovação em todas as etapas. Na compra, a gente vai ter que ser inovador na compra, vai ter que ser inovador no atendimento, vai ter que inovar na apresentação do produto, na garantia, na venda, no suporte, em todas as etapas. E aquilo que você estava falando, meu primeiro emprego eu não consigo porque não tenho experiência, e acaba virando um círculo vicioso. Então eu sempre procuro atrair pessoas para a empresa que tenham mentalidade. Para mim não importa se ela tem conhecimento de informática, se não tem, se ela tem uma boa oratória, se não tem. Para mim o meu filtro tem atitude. Você realmente deseja trabalhar com isso? Porque a pessoa que tem atitude, tudo mais ela vai buscar. E meu papel vai ser orientá-lo nesse processo. Então, por exemplo, eu não vou citar nomes, mas, por exemplo, eu tenho pessoas que trabalharam comigo que hoje têm empresa de desenvolvimento e trabalham por conta própria, gera emprego. Eu tenho colaboradores que prestaram concurso, tão bacana, estão com a vida... tenho colaboradores que depois saiu da Cista e juntou com o pai e abriu uma outra empresa. E acredito que o grande gatilho foi a mentalidade. Né? E os que hoje estão lá, por exemplo, essa semana eu tive o prazer de contratar mais 3 pessoas para trabalhar com a gente. E a tecla é sempre a mesma. Olha a mentalidade. Olha, esse pensamento aí vai te tornar um gerador de emprego ou um consumidor de emprego. Certo? Porque eu noto que a nossa estrutura, pastor, ela foi criada, ela nos educa para consumir emprego. A gente não foi, ao longo da nossa educação, capacitado a gerar emprego. Certa vez eu participei de uma
de um workshop com o Max Geringer. Eu não sei se é... Em 95, a internet ainda não era essa coisa toda, né? Então eu comprava a revista para ler a última página da revista, que era Você S.A. Eu comprava a revista, desembalava, ia na última página e lia a coluna de Max Geringer. A primeira vez que ele esteve em Goiânia, eu fui assistir. E ele falava que no Brasil, a gente abre empresas pelos mais pitorescos motivos possíveis. É porque perdeu um emprego, é porque acha que tem habilidade com aquilo, é porque o pai ou a mãe já trabalhava com aquilo. Quando, na verdade, a gente deveria abrir uma empresa porque a gente foi capaz de identificar uma oportunidade. Mas como que a gente vai identificar a oportunidade? Né? Como a gente vai identificar a oportunidade num lugar onde as oportunidades são reservadas, né? Onde mesmo que você identifique uma oportunidade, você não vai encontrar às vezes você não vai encontrar uma referência. Né? Então, eu noto que a gestão pública precisa se interessar mais pelo tema do empreendedorismo. A gestão pública precisa se aproximar do tema empreendedorismo. A gestão pública precisa apoiar o primeiro emprego. Precisa aproximar os empresários de início de carreira, para que a gente possa compartilhar desafios, soluções. Né? Olha, Arthur, eu acredito até que seja assim, um processo de desconstrução para reconstrução de mentalidade nova. Porque às vezes a gente quer resultados novos repetindo os velhos hábitos. E você traz aí para o debate aqui, depois a gente vai conversar sobre essa questão, sobre esses gargalos que a gente encontra no desenvolvimento dessas mentalidades, né? Não é fácil começar algo novo, né? A minha empresa, eu comecei ela em Goiânia, informalmente. Ela foi formalizada na Bahia, mas ela começou informalmente em Goiânia. Sim. E um dos capítulos mais importantes da Sista foi ela ter nascido dentro de um coworking. Um conceito da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, um ambiente onde empresários de empresas pequenas podiam se reunir numa mesa como essa e falar assim, olha, eu sou desenvolvedor de sistemas. Aí outra, não, eu trabalho com moda. Eu estou precisando de um analista de sistemas, eu preciso desenvolver um site. E a gente tinha aquela oportunidade de conviver com vários profissionais e um auxiliar o outro. Quer dizer, é uma iniciativa simples. De parcerias ao invés de concorrências ou rivalidades, né? Porque eu, naquele momento, eu não tinha condições de contratar, talvez, um profissional de uma espécie, por exemplo, um contador. Né? Eu não tinha condições, a minha empresa estava começando. Como que eu ia contratar um contador? Né? Mas ali, naquele cowork, tinha um contador que era de início de carreira e que se interessava por um cliente como eu, porque ele também precisava ter clientes. Afinal de contas, quando ele sentava para reunir com outro empresário, ele falava assim, você atende quem? E ele precisava falar, olha, na minha carteira eu atendo a empresa X. Então, referência. Aquilo, então o que acontece? A gente precisa pensar aqui em termos públicos de criar um ambiente onde o empreendedorismo se sinta acolhido. Porque, por mais que sejamos criativos, vai ser impossível a gente incorporar tantas vagas de emprego. Né? O mercado não suporta. O empresário ele não tem estímulo para gerar tanto emprego quanto se mostra necessário ser gerado. Né? De alguma forma, a gente vai ter que incentivar mais a abertura de novas vagas. Quer dizer assim, olha, você pode muito mais do que isso. Olha, eu não vou aprisionar aqui um trabalhador para que ele seja meu melhor funcionário a vida inteira. Eu vou conduzi-lo para que ele gere empregos e a nossa parceria continue. Nada vai impedir que a gente trabalhe juntos. Eu posso usar a lei de terceirização. Não posso? Sim, sim. Então, existem mecanismos que precisam ser compartilhados para que o empresário também se sinta à vontade para fazer isso. Essa questão, por exemplo, assim,
desse novo conceito, dessa nova abordagem, ainda precisa passar pelo processo de educação até esclarecimento daqueles que trabalham até na gestão pública, né? Porque até hoje, por exemplo, o que é que a gente vê numa cidade pequena como Correntina, mas que tem um potencial riquíssimo, gigante. Correntina tem um potencial intelectual enorme, a capacidade de mão de obra invejável. A gente tem um pessoal extremamente criativo, lutador. Potencial. Né? O potencial que nós temos. Exemplo desses dois jovens aqui, o Diego. Tem quantos anos, Diego? Eu tenho 26. 26. Então, 23. se não quiser falar, não tem problema não. 23. 23. Então nós estamos aqui diante de dois jovens que eles se superaram, se reinventaram, que tiveram que encontrar oportunidades fora, que apesar de ter todo o incentivo da família, mas também vem de família como a minha família, de gente humilde, simples, sim, e que precisa se estabelecer. E eu sei que não foi fácil chegar onde vocês estão. A gente fala até de uma forma romântica, o empreendedorismo é bom, e a gente vai, mas só vocês sabem nos bastidores o que é empreender, o que é se reinventar. Fato, né? A realidade. Né? O que é ganhar o espaço num ambiente que está praticamente fechado. Porque você não vai encontrar, raramente você vai encontrar um empresário estabelecido dizendo para aqui, vem aqui, Diego, que eu vou te dar uma oportunidade, você vai avançar. Ou vem aqui, Vitória, que eu vou abrir a porta para você. Vem aqui, Túlio, que tem uma porta aberta para você. Muito pelo contrário, você vai bater em portas que elas vão estar fechadas. E aí você tem que abrir a sua própria porta e também introduzir uma mentalidade nova a partir da dificuldade que vocês tiveram, para que outras pessoas não encontrem essa mesma dificuldade. E aí eu vim colocar aqui para a gente conversar sobre quais são as maiores dificuldades que um empreendedor jovem pode enfrentar, ou quais são os grandes problemas que vocês enfrentaram no negócio de vocês para chegar hoje, graças a Deus, estar estabelecido. Você quer falar, Vitória? Pode falar. Eu diria até que esse momento é o momento da gente gemer e falar das nossas dores. Rapaz, no meu caso aqui, quando a gente iniciou a SOS Serviços, a galera que já estava trabalhando em Correntina teve a gente, eu acho, como uma ameaça. Entendi. Ao invés de a gente formar parcerias, o pessoal ficou achando que a gente ia chegar e tomar os clientes dele, e não é bem assim, entendeu? Eu acredito que quando surgem novas empresas na cidade, é a oportunidade de você fazer novos parceiros, né? Aí, pra mim, cara, isso foi o mais desafiador. Lidar com a concorrência. Isso, com a concorrência. Eu conheci que, na época, eles me tiveram como uma ameaça. Aí eu tive que ir devagarzinho, chegando de um a um, falou, não, cara, eu só quero fazer o meu trabalho, se você precisar de mim, tô por aqui, e eu quero também precisar de você. Quando eu precisar de você, eu quero que você esteja com a porta aberta para mim. Porque, assim, aqui em Correntina tende de ter a concorrência como inimigo. Eu não vejo dessa forma. Meus concorrentes hoje eu vejo como parceiros. Até então eu converso com todos, né? Tento ajudar. Facilita? Facilita. Inclusive, chegou um recente aqui em Correntina, que ele é até de Santa Maria da Vitória. Aí teve na minha loja e falou, vou abrir uma loja aqui do mesmo segmento seu. Tal, já me pedindo orientação. Eu achei aquilo interessante, cara. Eu peguei ele, abracei e falei, cara, se você sentir dificuldade, a porta da minha loja está aberta para você. Tanto é que ele foi várias vezes com problemas que ele não estava dando conta de resolver. Eu falei, não, cara, traz. Se de tudo você vê que é interessante, a gente divide o lucro no que você não der conta. Eu já formei ali uma parceria. E eu acho que isso é o que é mais desafiador em Correntina, entendeu? Você quer assim, quando você entra, o pessoal tem você como inimigo. A insegurança do empreendedor com relação aos novos. Você encontra isso mais entre as pessoas da sua faixa etária ou entre os comércios mais antigos? Os mais antigos, cara. Os mais antigos, né? Então talvez seja nessa questão dessa construção dessa mentalidade, né? De que da rivalidade ao invés da parceria. E tu, Vitória? Assim, como o Diego também falou, tive essa dificuldade, né? Como se fosse Parece que a gente vai tomar o cliente da pessoa, né? Isso. Como a gente está ali para tomar algo de alguém. E não, a gente está ali para fazer o nosso, né? Exato. E se porventura alguém precisar da gente, a gente vai ajudar, né? E isso é isso. Então, acho que fiquei nervosa igual a Diego. Presta atenção. Eu analiso assim, o sol. O sol tá aí, ilumina toda a terra, né? Exatamente. Então eu vejo isso, cara. Eu acho que tem oportunidade para todo mundo. Correntina hoje tem mais de 10 lojas de celular de manutenção e assistência. E tem cliente para todo mundo. Tem cliente para todo mundo, cara. Então não tem a necessidade de você ver um concorrente como seu inimigo.
Na minha visão, eu tenho um concorrente meu como parceiro. Eu adiciono todos ali, eu crio uma lista de transmissão, ofereço. Cara, eu tenho me dado bem nessa questão, porque eu não tenho desavença com nenhum deles. Eu faço abraçar, cara. Mas no início, o pessoal pegou no meu pé, mas devagarzinho eu fui podando ali, fui seguindo a minha visão, com a minha meta ali, e graças a Deus deu tudo certo. Foi mostrando a essência, né, Sim, Diego? sim. E fui mostrando também que para você ter sucesso, você não precisa derrubar o outro. Não. Você só precisa fazer bem feito, automaticamente você vai ter sucesso, não é verdade? Aí eu fui seguindo essa visão e graças a Deus tem dado certo. É mentalidade, né? A mentalidade. Então, eu acho que todo o problema está aí porque você primeiro conquistou os relacionamentos que, mesmo que você encontrou resistência, você foi lá e abriu espaço e disse, não, velho, a gente está aqui para se ajudar, a gente precisa entender que o comércio é para todo mundo, eu vou estar um momento bem, o outro você vai estar também, e um prestando serviço e ajudando o outro. Assim, eu tenho muita gratidão porque eu passei 20 anos em Goiânia e quando voltei para Santa Maria da Vitória, eu fui muito bem recebido. Para ser sincero, foi até uma surpresa para mim. Mas eu tenho amigos que eu tenho gratidão até hoje. Amigos que me puseram dentro do carro dele, pessoal, vamos conhecer a cidade, esses aqui são os empresários que têm potencial para consumir o seu serviço. Mas eu considero que isso seja um ponto fora da curva. Sabe, eu realmente acho que o cenário mais comum seja esse que vocês apresentaram, né? De empresários que ainda não compreenderam a importância da concorrência, né? E trata a concorrência como adversidade. Como inimigo, né, cara? Trata com adversidade e prejudica todo o sistema, né? Porque, volto a dizer, a gente precisa aprender a acolher. Sim, sim. Ninguém é bom em tudo, né? A gente sempre precisa de parceria, né? A gente está sempre precisando do outro, né, cara? É incrível. Esse acolhimento que tudo mencionou aí, eu vejo assim, não só no aspecto do empreendedorismo, mas eu vejo no aspecto humano mesmo. Sim. A gente tem muita dificuldade de se acolher, de se proteger. Que no acolhimento você estabelece uma rede de proteção, né? Uma rede de acolhimento, de uma barreira ali de tipo assim, olha, a dificuldade vai chegar, mas quando chegar aqui a gente vai dividir. A gente divide o lucro, também divide o prejuízo. A dificuldade é nossa. É nossa. Né? Nós vamos vencer juntos, somos todos empresários. Vamos vencer as dificuldades juntos. Perfeito. Cada um somando com a sua experiência, com o seu potencial. E vamos fazer a nossa classe ser representada, né, de dentro para fora. Exato. Imagine, por exemplo, nós estamos aqui, são segmentos distintos. Eu preciso consumir o teu produto, você precisa do meu produto, eu preciso dela, eu preciso do dele. E a gente vai percebendo que vai montando-se uma rede onde ninguém vive ilhado, né? A gente precisa estabelecer pontes, parcerias e contatos. Nesse ambiente de formação de negócios ou de empreender, de comercializar, comprar e vender, existe algum ambiente que vocês consideram assim? Quais são as maiores dificuldades que vocês podem encontrar, além dessas, assim? Você acha que poderia ter outros ambientes ou o poder público poderia facilitar ou criar mecanismos? E se pode criar os mecanismos, vocês têm alguma solução, alguma ideia de o que poderia ser feito para facilitar a vida de quem quer empreender? Para mim, o ponto é esse. Na maioria das cidades brasileiras, o maior comprador é a prefeitura. Sim. Então, na minha opinião, quero ouvir os colegas, a maior dificuldade de quem está começando talvez seja um sonho tão distante que ele nem cogite, a princípio, seja participar das compras públicas. No seu negócio, você já participa do setor público? Você participa do setor público? Eu já até pensei, mas nunca tentei. Nunca tentou. A burocracia. Difícil pra caramba, cara. A falta de conhecimento. A falta de acesso à informação. Eu acho que é basicamente isso mesmo. Acho que a prefeitura, a gestão, né, deveria criar mecanismos, né, programas para ensinar as pessoas, orientar. A gente aqui nunca, acho que Correntina, raras vezes que eu vi programas tipo para ensinar o empreendedor como gerir um negócio, como administrar, né? Essa parte da burocratização
parte burocrática de resolver questão de documentação, como você tirar nota fiscal. Eu nunca vi ninguém ensinando isso, sabe? E é muito difícil, cara. Eu acho que se criasse esses programas, esses mecanismos para a gente ter conhecimento, trazer um profissional para orientar a gente, né, como gerir um negócio, como o controle financeiro, eu acho que isso aí alavancaria mais o comércio local de Correntina. Eu acredito nessa. Estimularia, Sim, estimularia outros jovens a empreender, ao invés de buscar emprego. Né? Sim. Então, se tiver um incentivo mais do poder público direcionando esse desenvolvimento administrativo financeiro, educação financeira, empreendedorismo, despertando os jovens, criando oportunidade para o primeiro emprego, o primeiro empreendedor e facilidades dessa natureza, então praticamente ia afogar essa necessidade grande que a prefeitura tem de segurar todos os empregos se ela facilita o crescimento de outras pessoas que estão aí empreendendo. Aí eu venho uma outra questão seguinte, normalmente nos discursos de campanha de político, e não é de um político só, isso de uma forma geral, a gente sempre escuta, Túlio, assim, vamos trazer as grandes empresas, vamos fazer os empregos virem, e a gente tem, por exemplo, Vitória aqui, Diego, e tantas Vitórias e tantos Diegos que são representados aqui agora, né, querendo uma oportunidade para fazer o seu negócio crescer, a sua oportunidade de desenvolver e você gerar os empregos que a prefeitura não consegue dar. Então, eu acredito que a Câmara de Vereadores deveria ser muito mais propositiva em soluções econômicas, ao invés de apenas consumir o recurso que vem do município, mas também distribuir isso de forma que gere mais emprego na comunidade. Eu acredito até que as soluções dos grandes problemas da falta de emprego está na falta de oportunidade que o povo não tem. Exatamente. Olha, o senhor tocou num ponto que eu sou um crítico. Até porque essa questão de trazer grandes empresas, eu não sou contra. Certo? Vou defender aqui meu ponto de vista. Eu não sou contra. Acho que é importante o mercado, né, a economia local, ela se aprimora com a presença de grandes empresas. Para mim, o ponto X não é esse. Mas quando esta se torna a única solução, aí eu tenho a minha crítica. Porque a gente percorre a zona rural, o senhor também percorre, e vê pessoas que sabem produzir um doce, uma rapadura, que é um artesão de couro. Você vem aqui na cidade, você tem pessoas também que têm uma capacidade de produção, e elas não têm estímulo para crescer. Por que às vezes, o poder público é tão generoso com grandes empresas, oferece tantos estímulos, e o mesmo não é feito para que as empresas da cidade, para que os pequenos produtores cresçam ao ponto deles gerarem mais emprego? Perfeito. Né? Por mais simples, você pega aqui, ó, eu dei o exemplo de uma doceira. Quantas mulheres sabem fazer um doce, quantos homens fazem um doce na zona rural, que tem um potencial de ser consumido amplamente nas capitais? Perfeito. É justamente Inúmeros. isso. E o que é feito para que essas pessoas tenham um CNPJ, que ela tenha um produto bem visto, que ela tenha condições desse produto ser comprado e disponibilizado disso, né? numa prateleira de um supermercado grande? Então, eu acho que antes da gente ficar buscando todo esse esforço, né, de trazer uma empresa grande, o poder público tem que olhar para o potencial produtivo do município. Perfeito. Concordo com você. E aí, Vitória é uma mulher empreendedora. E quais as facilidades ou as dificuldades da mulher ser vista como protagonista, a mulher que sai de um ambiente que fica normalmente ali, a mulher é o enfeite da casa, e normalmente é a companhia do marido, né? E graças a Deus está se mudando essa mentalidade. A mulher é tão respeitada, tem tantas ideias e tantas proposições, não só como um ornamento do homem, mas tudo aquilo que a mulher gere, quando ela administra melhor do que o homem, ela gere melhor do que o homem, ela faz as coisas com muito mais intensidade, e tem um toque de sensibilidade, embelezamento natural, né? Esse toque de Maria que toda mulher tem.
E aí eu queria ouvir de você, Vitória. Você encontra desafios por ser mulher e empreender? Encontra, né? Sim, mas principalmente aí no ramo da moda, as mulheres, né, dominam. Elas, teve uma vez, né, inclusive, que eu tentei trazer peças masculinas, t-shirts masculinas, e saíram, mas teve aquela dificuldade. Por quê? Porque as mulheres, elas estão mais à frente, né? Elas querem andar mais, assim, entre aspas, né? Algumas não, mais arrumadas, mais mesmo. Arrumadas, elas se mais empoderadas. Isso, elas consomem mais, né, do que os homens. Então isso dá uma certa elegância, né, pro lado feminino. Olha que você disse que já vendeu farinha. Você tinha habilidade para vender farinha. Ela é desenrolada, acho que ela... Já vendeu batom, já lidou com cosmético. Então você já tem esse DNA de comerciante, né? Até para a saúde. A mulher, se ela sente qualquer necessidade, ela procura uma mulher, conversa sobre as dores dela, ela conversa com a amiga, ela conversa com a mãe. O homem, normalmente, quando está com problema, ele nem fala. Se ele tiver com um problema e se for de uma questão mais íntima, ele guarda aquele negócio. Raramente ele vai conversar com alguém, né? O homem só fala mesmo no final. Só fala não tá aguentando mais. Quando está sendo levado para o hospital, né? Mas, voltando aqui a essa questão do empreender, vocês colocaram aqui que o poder público poderia facilitar através de cursos, de acesso à informação melhor, a facilitar a concorrência com relação aos processos de licitações de prestação de serviço. E eu queria tocar em um outro ponto aqui que eu acho que é importante também quanto a esses, que é o ponto de facilitar ao crédito. Eu não sei se vocês, como empreendedores, se têm dificuldade a crédito financeiro. Porque, por exemplo, a gente vai para os investidores aí da soja, dos grandes investidores, aí tem o linha de crédito já aberta, né, para facilitar. E aí, estou falando em torno de milhões, bilhões, que são para investimento. E para quem quer começar um negócio, e haja crédito amigo. Rapaz, é justamente isso aí. Eu acho que o poder público deveria, né, pegar profissionais da área, tipo, juntar uns bancos da cidade, do município, e apresentar para as pessoas que querem empreender qual o caminho ela deve percorrer para conseguir um crédito para iniciar o negócio. Perfeito. Eu acho que a maioria não tem esse conhecimento. Eu acho que nossa cidade tem realmente um potencial muito grande, tem muitos profissionais, mas acho que a maioria não desenvolve por falta de recursos. Infelizmente, a maioria do público da nossa cidade, a gente vem de baixo mesmo, pouca renda. E aí, para você alavancar um negócio, você precisa de capital, você precisa de dinheiro. E os bancos, eu acredito que os bancos têm propostas, né, para empreendedor, sim. Mas não tem incentivo, acho que não criou um workshop, mais ou menos, né? Para poder explicar para os empreendedores qual o caminho percorrer para conseguir um crédito, quais linhas de crédito tem, quais como garantias. Você faz, quais garantias. Eu acho que isso aí facilitaria demais a vida do empreendedor e, com certeza, né? Muitas pessoas Você acha assim também, Vitória? Isso, concordo com o Diego. Com mais recursos, você conseguiria dobrar o seu negócio aí em um ano, se você tivesse acesso a criar lojas físicas, ou abrir filiais, ou criar... Não sei se vocês já trabalham com isso. Eu lembro que tinha. No ramo dela ainda tem um detalhe, né? Que as margens são boas, né? São boas. São boas. Então, a gente não vai falar de quantos por cento, não, mas... E por falar nisso, esse podcast, ele é um canal de visibilidade para os empreendedores, para o nosso povo aqui em Correntina. Queremos aproveitar também e abrir um espaço aqui no Correntina Podcast, a exemplo de Diego e de Vitória, para que você também esteja divulgando a sua marca aqui. Se você tem interesse, aproveita a oportunidade aqui no Correntina Podcast. Acesse esses números que estão passando aí agora na sua tela e entre em contato com a gente e a gente vai te orientar, nossa equipe vai te orientar como você deve anunciar aqui no Correntina Podcast. Quero dizer para você que esse processo aqui para você no Correntina Podcast é gratuito. Nós queremos ajudar você a divulgar o seu trabalho. Meus amigos, a gente tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui. Com relação ao poder público, a gente já falou. As linhas de créditos, nós já falamos.
mas talvez falte um pouco mais ainda de uma reunião maior, de um bate-papo maior entre os próprios novos empreendedores. Eu acho assim, que poderia, né, os pequenos juntar essa galera que está iniciando, que está começando, e criar um grupão. Acho que seria bom. Eles têm muitas ideias boas, né? Eles estão junto do Sebrae ali. O Sebrae tem muita coisa bacana para os empreendedores. Eu acho que se eles juntar essa galera aqui, eu acho que pode, né, gerar mais frutos. Surgir mais oportunidades. Sim, surgir mais ideias, né? Vitória, dentro da área que você atua, cabe mais comércios semelhantes ao seu? Ainda Correntina não comporta? Com certeza, né? O público é grande, né? Com certeza. Hoje você consegue vender produtos. Qual é a média, mais ou menos, que você faz reposição de estoque? De quanto em quanto tempo? Toda semana. Toda semana? Sim. Que maravilha! É. Isso fala, então, de uma circulação constante, né? Sim. O seu público é bem consumidor e também você já fidelizou a sua clientela. Isso. Isso é importante, né? A gente trabalha com peças por encomendas, né? E também peças a pronta entrega. E toda semana estou movimentando, estou lançando nos stories, estou vendendo e estou trazendo para os clientes. O outro assunto que eu acho interessante a gente abordar aqui é essa nova modalidade de negócio, né? Se não tiver nas redes sociais, se não tiver nas plataformas, parece que o comércio não existe. Exatamente. Né? Existe uma outra oportunidade. Eu vejo os seus stories, eu passei de seguir. Qual é o seu maior demanda de trabalhos lá na sua área? O que é que chega mais de serviço para fazer, Diego? O nosso forte mesmo é manutenção em celular. O que mais chega é celular. Todo dia eu conserto bastante celular, cara. Eu inicio meu dia consertando celular e finalizo o dia consertando celular. Agora eu aumentei minha equipe, né? Contratei mais funcionários, mais dois colaboradores. Que maravilha. E agora eu tô agregando mais serviço. Igual hoje mesmo eu postei, né? Que a gente agora começou a fazer serviço de joias, serviço de ourives também, solda, polimento. E eu tô buscando isso, cara. Eu tô tentando agregar mais, sabe? Para não ficar só dependendo de um serviço, entendeu? Eu acho que o leque de serviço ele é muito grande, muito extenso. E eu aprendi muita coisa até hoje na minha vida. Eu sou chaveiro, sou relojoeiro, conserto celular, faço gravação. E eu quero colocar tudo isso na minha loja. Polivalente, né? E não vou parar. Faz gravação em joias. Faço também. Aí eu volto à questão do incentivo, né? Você tem um negócio que trabalha com manutenção de celular, de repente vai trabalhar com ourives. Por uma questão legal, você tem que fazer a inclusão desse KNAI, ou seja, essa nova atividade. O custo para você hoje fazer uma alteração num contrato social é altíssimo. Para você trocar de endereço é alto. Então eu volto a dizer que a estrutura precisa ser repensada, porque é difícil se tornar empresário, é difícil diversificar seu portfólio, é difícil expandir, abrir uma outra loja. Tudo é burocrático, caro, e um tema tão importante para o município, ele talvez não seja nem pautado por aqueles que precisam defender o interesse do correntinense, né? A gente está aqui se referindo à Correntina, mas é uma realidade em todo o Brasil, né? Eu queria até compartilhar com vocês e ouvir o que vocês pensam sobre isso também. Dentro da modalidade de investimento, de empreendimento de vocês, como Correntina poderia se desenvolver mais? Como vocês poderiam contribuir para que Correntina gerasse mais empregos ou gerasse mais empreendedores? Qual a ideia que vocês dariam, o conselho que você dá para essa pessoa que está assistindo esse podcast agora, que quer começar alguma coisa, tem um desejo de empreender? Vitória, fala com essa pessoa aí, dizendo o que é que você propõe, a dica que você dá para alguém que está querendo começar alguma coisa. Olha para aquela câmera ali e fala para essa pessoa. Comece, né? Se arrisque, e independente de todas as dificuldades que a gente tem, que sempre vão ter, independente de apoio ou não, a gente tem que ter a coragem, a ousadia de arriscar,
Porque quando a gente, entre aspas, estiver mais na frente, de alguma forma a gente vai ser notado, né? E aí, onde a gente pode abranger ainda mais o nosso empreendimento, né? Muito bem, Vitória. Tá aí o recado da nossa querida Vitória. Diego, o que é que você diz para esse menino que está te assistindo aí agora, mais ou menos a sua faixa etária, está querendo estudar, está com dificuldade, está dizendo agora, só não vou investir, só não vou porque não tenho chance, não tenho oportunidade. Olhando para você, o que é que você diz para esse jovem? Cara, busque fazer algo que te faça bem. Se conheça. Trabalhar em algo que você goste. Por quê? Porque você vai fazer algo se sentindo bem. Quando você se sente bem em algo, a tendência é você evoluir cada dia mais. E meu recado também é que você persista. Eu acho que todo comerciante, para ninguém foi fácil, a trajetória do comerciante é muito difícil, é muito desafiadora. E acho que o diferencial que faz o comerciante ter sucesso é a persistência, cara. Busca informação, crie rede de apoio, se apoia em pessoas. Eu mesmo, no meu início, eu me espelhei em uma pessoa que já era muito fera na área. Eu criei aquilo ali para mim como um apoio, entendeu? E eu persisti, cara. Fui até o final e esse é o recado, é persistência. Começar naquilo que você se sente bem e persistir. Eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Túlio, você que é um cara que já está em alguns caminhos, alguns passos na frente da gente nesse processo de investimento de empreendedorismo. Qual o conselho que você dá para a gente aqui e para aquela pessoa que está assistindo a gente ali? Eu cresci ouvindo dizer que um cavalo arriado só passa uma vez e que quando ele passasse você deveria aproveitar essa oportunidade. Hoje a gente vive uma época em que não existe mais nenhum cavalo arriado passando para ninguém. Hoje, se você quiser, se você ficar esperando uma oportunidade, nem sempre ela vai aparecer para você. Então eu acredito que o profissional de sucesso é aquele que inova e cria suas próprias oportunidades. Não é uma trajetória curta, nem simples, mas como a Vitória colocou, se você der início e tiver atitude, no percurso você vai conseguir. Então, na minha opinião, as palavras-chave são inovar e persistir, com atitude, com fé, com respeito ao próximo, né, com compromisso. Naturalmente, o sucesso ele chega para todo mundo que busca ele. Pessoal, foi muito boa a nossa conversa hoje aqui. Eu estou muito agradecido pela presença dos nossos convidados, Diego, Vitória, Obrigado. Túlio. Muito bom tê-los aqui. E dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que acompanha aqui o Correntina Podcast. Esse é um canal que não tem partido político. Esse é um canal aberto para a gente apresentar soluções e ideias que são importantes para a Correntina. Tivemos aqui hoje conversando com 2 jovens empreendedores e um outro jovem já mais experiente. E ambos dando as suas contribuições para que estejam inspirando e despertando outras pessoas. Através do Correntina Podcast, você tem espaço, você tem voz e a sua opinião aqui é levada a sério. Quero aproveitar e te pedir que ainda não está inscrito no canal no YouTube, se inscreva aí no Correntina Podcast, aproveita e aperta o sininho para que todas as vezes que a gente estiver no ar ou publicar vídeo novo, você seja notificado e esteja recebendo os nossos conteúdos. Você também que não segue a gente ainda, aproveita e segue lá no @Correntina Podcast no Instagram. Deixe seus comentários, se você quiser pode mandar um direct. É você que tem ajudado a construir o Correntina Podcast. Sem a sua participação, isso aqui nem existe. É por você, é pensando em você, é pensando em Correntina que nós construímos e abrimos esse canal para que você tenha espaço aqui. Um forte abraço, obrigado, gente, por estarem com a gente aqui e espero você no próximo Correntina Podcast.